gente, a paz do Senhor. Meu nome é Neuci Lopes, sou professora da EBD, da classe Trabalhadoras Cristãs, e venho aqui te convidar para estar assistindo os nossos estudos, que são às sextas-feiras, que será de muito valia para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe e vamos lá assistir, gente. Fiquem na paz. O ódio é um sentimento de raiva contra alguém, contra alguma coisa, alguma situação, mas é uma raiva que não passa, um sentimento duradouro. A gente sente aquele negócio, não se sente bem com aquilo, mas sempre que a gente lembra, sempre que a gente encontra, sempre que a gente pensa naquela situação, encontra aquela pessoa, lembra de alguém ou de alguma coisa, a gente sente de novo aquela raiva e aquilo nos incomoda o tempo todo, a vida toda, o tempo todo. Isso é ódio. O ódio, ele se instala no coração da pessoa ali, nos seus sentimentos, e permanece prejudicando, permanece como uma ferida que não foi curada, uma coisa que não foi curada, e volta o tempo todo. Isso prejudica, isso adoece as pessoas, entristece, porque sempre que você sente ódio, sempre que você se aborrece com alguma coisa, vem uma tristeza, e isso, agindo de forma profunda, pode chegar na depressão. Precisamos evitar ao máximo o ódio. Nosso exemplo de hoje é o profeta Jonas. A história de Jonas, ela é bem conhecida. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos. Jonas recebeu de Deus a missão de ir para Nínive, para pregar ali que a cidade se arrependesse, porque Deus iria destruí-la. Nínive era uma cidade grande, uma cidade com 120 mil habitantes, era a capital da Síria, então era uma cidade importante. Ela era grande em moradores, em habitantes e em pecados. Quando a gente vê grandes centros urbanos, grandes lugares, contrastando com lugares pequenos, os modismos, as modas, as invenções, geralmente fora do dia a dia, fora do comum da sociedade, e que geralmente, muitas vezes, atacam as bases da família, as bases da sociedade, nas cidades grandes eles se espalham de uma forma mais fácil. Nas pequenas é um pouquinho mais complicado, porque logo vira um escândalo e a pessoa acaba ficando de lado numa cidade muito pequena que não tem com quem se relacionar. É difícil que uma coisa dessa vá à frente. Mas Nínive era uma cidade muito grande, e grande em tamanho, grande em importância. Uma cidade grande geralmente é uma cidade que tem uma confluência de economia, de relações econômicas. Então cidades portuárias, mesmo as mais antigas, eram cidades preeminentes, cidades importantes, e Nínive não era diferente. Jonas resolve fazer o contrário. Em vez de ir para Nínive, Jonas resolve ir para Tarsis. Contra Azimuth, direção contrária. Deus mandou ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Pegou um barco, embarcou ali e se escondeu lá, ficou lá no barco, e Deus, no meio da viagem, começou a incomodar ali a navegação, mandando ventos fortes, o mar agitado, aquela cena em que os marinheiros começaram a sentir que poderiam morrer, que o barco poderia afundar e que poderia morrer. Eles começaram então a discutir, lançar sortes para verificar quem estava trazendo má sorte para o navio, e Jonas, vendo aquela situação, disse: não precisa, a culpa está comigo, eu sei o que eu fiz, lance-me ao mar. Eles tentaram não fazer isso, mas não teve jeito, lançaram. Ao ser lançado ao mar, Jonas
foi engolido por um grande peixe. A Bíblia fala grande peixe, uma cultura que teria sido uma baleia, enfim, um grande peixe engoliu Jonas. E lá dentro da barriga do peixe, Jonas se arrepende de não ter obedecido à vontade de Deus, ora, e o peixe rapidamente o vomita. Então, rapidamente, depois de 3 dias, né, que Jonas estava na barriga do peixe, ele orou, se arrependeu e o peixe o vomitou. Bom, daí começa a história. Jonas vai para Nínive, como Deus mandou, e prega a notícia de que a cidade seria destruída. E aí começa a história do ódio que Jonas tem por aquela cidade, por aquela situação, por não concordar com a vontade de Deus. Essa é a lição número 8, a depressão por conta do ódio, da revista Palavra e Vida, edição número 64, do primeiro trimestre de 2020. A revista Palavra e Vida é editada e distribuída gratuitamente pela Convenção Batista Fluminense. Ela é distribuída pelo site batistasfluminense.org.br. E essa edição tem por tema Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Mas por que, então, Jonas teria raiva ou teria ódio dessa cidade? A Bíblia não relata com toda clareza o porquê desse ódio. A gente vê lá no versículo 4, no capítulo 4 e versículo 2, Jonas orando depois que aconteceu o que aconteceu, né? Ele foi e pregou a cidade. Como Deus mandou, já que Deus tinha castigado e ele tinha entrado naquela situação tão difícil, ele foi e pregou a cidade. E foi lá, a cidade era uma cidade que demorava 3 dias para caminhar de um lado até o outro. Jonas caminhou um dia só e pregou de uma forma bem sucinta, né? Lá pelo capítulo 3 veio a palavra do Senhor, segunda vez levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive é uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Jonas, para dizer que cumpriu o que Deus queria, ele foi, andou a cidade rapidamente, eram 3 dias de caminhada, ele fez em 1 e fez uma mensagem extremamente sucinta. Em 40 dias a cidade vai ser destruída. Em 40 dias a cidade vai ser destruída. Bom, passou assim pela cidade dizendo isso, né? Não tinha muita explicação, não tinha muita informação sobre o que estava acontecendo, só isso ele falou. E para a sua surpresa, a cidade se converteu. Nínive era uma cidade muito sanguinária. Naum 3:1, o profeta Naum diz lá: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubo, e que não solta a sua presa. Imagina-se, né, que Jonas percebia ou sabia a situação daquela cidade, né? Jonas sabia que aquele povo era mau, muito mau, e que estava imerso num pecado que seria muito difícil de livrar. Então, quando ele prega a cidade toda se arrepende. Aí é a segunda parte do capítulo 3, do 5 a 10, ele fala que os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de sacos de pano, desde o maior até o menor, até os animais, até o rei decretou que deveriam fazer
um jejum com relação ao que estava para acontecer. Jonas, em vez de ficar feliz, Jonas não gostou daquilo ali. E esse sentimento de Jonas fica expresso lá no capítulo 4, versículo 2, que é o nosso texto, capítulo 3, versículo 3 é o nosso texto áureo, mas o 2 e o 3 falam bem a respeito desse descontentamento de Jonas. Aliás, o capítulo 4 tem esse título, descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és clemente, que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Veja, Jonas não ficou satisfeito com o que tinha acontecido. O ideal de todo missionário, de todo mensageiro, de todo pregador, de todo pastor, é pregar e, ao final, muitas almas se convertam, muitas se entreguem a Deus. Mas Jonas fez um trabalho rápido, a gente brinca, né? O rápido e mal feito, porque ele percorreu a cidade muito rapidamente, era uma cidade grande, demorava 3 dias para caminhar, em um dia ele resolveu aquilo ali, resolveu esse negócio logo, e olha, em 40 dias a cidade vai ser destruída, 40 dias a cidade vai ser destruída, acabou, e só isso que ele fez. E com essa pregação, os ninivitas se arrependeram, que era o mais importante, e Deus se arrependeu de destruir. O trabalho dele teve fruto, né? O trabalho de missionário dele teve fruto, teve sucesso. Mas ele, por algum motivo, não concordava com isso. Era uma cidade de pessoas más, uma cidade de pessoas sanguinárias, e por algum motivo Jonas não gostou. Talvez ele imaginasse que seria mais justo que a cidade realmente fosse toda destruída, meia dúzia fugisse e olhe lá, mas que a cidade fosse toda destruída. E aí ele entra numa grande depressão. O problema então de Jonas, o primeiro tópico foi esse, né? Jonas fez o que Deus quis depois de ser disciplinado, e ao final disso Deus salva a cidade e Jonas não gosta da situação. E lá no versículo 3 do capítulo 4, ele pede que tire a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, no versículo 4, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma ermanada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Se jogou ao desânimo, ficou ali sentado, olhando para ontem, desligado, como quem não quer nada, como quem não tem mais rumo na vida, e ficou, né? É bem característico de depressão. Bom, o tópico 2 da lição fala lá, quando não concordamos com o que Deus faz. Bom, nós não concordamos com o que Deus faz, que isso é uma coisa normal, não é normal? Acontece em nossas vidas? Acontece. E acontece bastante em nossas vidas de não concordar com as coisas da forma como elas são ou como elas acontecem. Muitas vezes a gente quer que uma coisa aconteça de uma forma e Deus vai e faz outra. Deus chamou Jonas como missionário, né? Ele pregou e só após passar a disciplina que Jonas se arrependeu e pregou. O povo lá, ao contrário, né? Ao ouvir, conseguiu
atender o chamado de Deus, o arrependimento dos seus pecados e a conversão do seu mau caminho, né? Apesar da mensagem de Jonas, como eu falei, ter sido muito sucinta, muito rápida, ou até rápido e mal feito, como a gente brinca, né? Houve a conversão e o povo ficou extremamente tocado. No versículo 6 do capítulo 3, diz lá que o próprio rei de Nínive se humilhou e se arrependeu. Nínive era uma cidade grande, como eu falei, não sei se eu disse, era a capital da Assíria, né? Então era um ponto muito importante, um local muito importante para que as coisas acontecessem assim. Engraçado que Deus perdoou os ninivitas. Jonas não. Jonas continuava com algum ódio, com algum problema com relação a eles, né? E aí o que Jonas tinha era algo que não era amor, né? Quando a gente fala de amor, a gente fala de alguma coisa muito maior do que simplesmente, eu te amo. Não, o amor se apresenta nesses momentos, né? Quando você precisa perdoar alguém e, não faz muito sentido perdoar o fulano pelo que ele fez. Mas isso é amor. E Jonas tinha um sentimento ruim com relação àquelas pessoas, um sentimento pecaminoso. Quer dizer que a gente deve amar aquelas pessoas que nos fazem mal? Sim, é o que Jesus nos ensinou. Amar aquelas pessoas que nos fazem mal. É difícil, não é fácil, mas esse é o grande problema. Jonas ficou inconformado com a conversão, como eu li no versículo 2 e 3 do capítulo 4. E orou o Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Né? Por que ele nutria essa revolta tão grande? Se a Bíblia descrevesse que ele perdeu alguém, alguma coisa que tivesse intimamente ligado, talvez fosse até mais fácil de entender, né? Ele queria, o que Jonas queria para os habitantes de Nínive é que eles morressem, é que eles fossem castigados. Parece até um sentimento de vingança, mas o que Jonas nutria com relação a Nínive era o que a gente começou dizendo aqui, era ódio. O ódio havia sido instalado no coração de Jonas. E ele nutria o ódio. Já ouviu essa expressão? Nutrir o ódio. Nutrir é dar nutriente. A gente dá nutriente para a planta para que ela cresça. A gente dá nutriente para o bebê para que ele fique forte. Se eu estou nutrindo o meu ódio, eu estou alimentando o meu ódio, eu estou fazendo com que ele sobreviva e permaneça. E aí? Eu estou fazendo com que ele perdure. Será que isso era bom? Era bom para Jonas? Era bom para nós? Efésios 4, 26 diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas qual é a diferença de irar e odiar? A ira é uma coisa rápida, a ira é uma coisa passageira, a ira é uma coisa que a gente resolve. O ódio é uma coisa não resolvida, mas duradoura. Não é pecado a gente ficar irritado com as coisas. Não é pecado a gente não concordar com as coisas. Não é pecado que a gente se sinta incomodado com algo que alguém fez. Ora, se alguém foi e te prejudicou grandemente, você vai ficar irritado. Normal. É normal do ser humano, infelizmente, mas é normal.
Não há muito que a gente consiga fazer contra isso. O problema é quando essa ira permanece e ela vai sendo alimentada e se torna em ódio. Aí vira pecado, aí vira alguma coisa mais permanente. Paulo fala aos Colossenses 3:8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Paulo recomenda que a gente tire estas coisas do nosso dia a dia. Eu preciso tirar a ira, eu preciso tirar enquanto é ira, né? Quando for ódio fica mais difícil cuidar. Qualquer problema quando cresce, qualquer problema quando fica grande, fica mais difícil de resolver do que quando ele está no início. Então, eu preciso tratar a ira para que ela não se torne em ódio. E sendo ódio, sendo ira, eu preciso tirar essas coisas do coração. E como se tira essas coisas do coração? Né? Eu preciso pedir perdão a Deus pela ira, pelo ódio, pela minha atitude má com relação àquilo ali. Atitude má. A ira é uma atitude má. Não há como a gente entender que é uma coisa normal, todo mundo faz e eu vou continuar fazendo. A gente precisa brigar contra, lutar contra aquelas coisas que não fazem bem, que não são corretas, que não são alinhadas com as coisas de Deus. Jonas passa por uma lição para que ele consiga mudar, né? Deus trata Jonas um pouquinho ali no final, e a gente vai ler depois o resto do capítulo, finalzinho do capítulo 4, né? Mas a gente precisa entender que esse ódio de Jonas, é o tópico 3, o ódio nosso de cada dia, ele também existe em nossas vidas, né? Em nosso dia a dia tem várias situações em que a gente se irrita, a gente fica chateado, às vezes fica 2, 3 dias chateado, às vezes a gente começa a maquinar o mal. O que eu posso fazer para prejudicar aquela pessoa? Eu vou pagar na mesma moeda ou com juros e correção monetária, que é melhor ainda. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para me vingar? Né? Então, isso não é bom. Isso não é correto. Né? A história aqui da montanha russa, eu peco, peço perdão, peco, peço perdão, peco, peço perdão. Não adianta ficar pecando da mesma forma e pedindo perdão da mesma forma, não resolve. Eu preciso pedir perdão, mas eu preciso mudar. Eu preciso fazer as coisas de forma diferente. Eu preciso deixar de lado o meu pavio curto. Eu não posso deixar o ódio, a ira ganhar raízes e se transformar em ódio. A ira ganhando raízes se transforma em ódio. O ódio traz a tristeza e a tristeza leva à depressão. Olha, lá atrás a gente trata do assunto para que o assunto não fique muito maior. E aí, como é que Jonas então resolveu-se? Na realidade, Jonas ficou ali na sombra, onde o versículo 5 comenta, e a partir do versículo 6, aqui o tópico é a lição do Senhor, capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é a morte do que viver. Então Deus
Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? E assim termina o último capítulo, capítulo 4 de Jonas. Deus ensinou a Jonas o que é graça. O que é graça? A gente fala graça, a graça de Deus, né? Mas entenda que é graça porque é de graça. A coisa que é de graça é a coisa que eu não tenho como pagar por ela. Eu não fiz por merecer, mas ganhei. Simplesmente ganhei. E Deus está mostrando a Jonas um pouquinho de graça. Jonas estava sentado com o sol quente batendo na sua cabeça. Deus fez nascer uma planta e lhe deu uma sombra. Ele não cultivou, ele não fez nada para que aquela planta crescesse sobre sua cabeça. Mas ela cresceu. E Jonas se alegrou com aquela planta, com aquela sombra. Aquilo ali foi um bálsamo, foi um descanso. Ele se sentiu muito maravilhado. E no dia seguinte, Deus matou a planta. E a planta, morrendo, o sol veio e castigou Jonas de novo. E ele se lamentou porque a planta havia morrido. Aí Deus vai e questiona Jonas. Então, você está se preocupando com uma planta que você não trabalhou para plantar, não trabalhou para cultivar, não teve trabalho de regar, não fez nada. Você não fez nada por conta daquela planta, mas aquilo ali servia para você e você gostava. Se você gostava daquela planta que você não fez nada, eu que criei essas pessoas todas, não vou ter compaixão delas? A graça é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, não provém de vós, é dom gratuito de Deus. Deus mandou seu Filho para morrer por nós na cruz, para que pudéssemos ser salvos mediante a aceitação do seu sacrifício. E o que eu tenho que fazer para merecer? Nada, porque eu não mereço. Você não merece. E ninguém faz nada neste mundo que mereça a salvação. Nós não merecemos. Por isso Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. É de graça, não merecido, favor imerecido, né? A Bíblia diz que a cura consiste em nos enchermos do Espírito Santo, o único que pode controlar nossos impulsos, nossa ira, nosso coração e nossa vontades. Precisamos buscar a Deus, para que Ele, através do seu Espírito Santo, encha as nossas vidas, e aí sim a gente consiga se transformar, modificar, ser diferente. Precisamos ser diferentes. Não conseguimos isso sozinhos, porque a carne é fraca, porque essas coisas todas que a gente sabe por aí, né? Nossa natureza é pecaminosa e aí a gente vai tender sempre ao pecado. Mas, pela graça, nós conseguimos. Se convidarmos o Espírito Santo de Deus a morar em nossos corações, aí a gente consegue se converter dos nossos maus caminhos. São coisas que a gente precisa pensar e raciocinar no nosso dia a dia.
o remédio para Jonas, a Bíblia não fala, depois desse versículo, se Jonas de fato passou a ser uma pessoa mais obediente a Deus, se resolveu a sua ira com ele, ou se continuou ainda triste, chateado, aborrecido, porque Deus tinha feito algo que ele não queria, da forma como ele não queria. O livro de Jonas é um livro curto, como eu falei, poucos detalhes, poucas coisas, mas ele traz essa lição. Primeiro da obediência, né? O Jonas foi aquele que teve que ser disciplinado para obedecer. Para obedecer por quê? A impressão que se tem é que desde o início, aliás, a impressão não, o que ele falou lá no versículo 4 é que lá no início ele já não queria obedecer, porque ele já sabia que ele ia falar que a cidade ia ser destruída, Deus ia se arrepender e não ia destruir a cidade. Havia no coração de Jonas algo muito ruim. Havia um pecado ali, um ódio, algo guardado que não era bom, não fazia bem a Jonas, né? E Deus precisou cuidar dele dessa forma. Deus está sempre pronto a nos socorrer. Precisamos de fato nos colocar aos seus pés, orar, nos entregar, para que a gente consiga nos converter dos nossos erros, dos nossos maus caminhos. Quanto ao ódio, a gente precisa cuidar dessas situações que às vezes são imperceptíveis para a gente não sabe exatamente do que você tem ódio. Talvez você não saiba enumerar, talvez eu não saiba enumerar. Mas de vez em quando, no dia da a gente esbarra naquela situação, nem me fale do fulano, porque eu não aguento nem ouvir falar dele. Tem um ódio aí que a gente precisa cuidar. Então vamos cuidar dos nossos ódios. Nosso Deus, ele é sempre pronto a nos ajudar. A ira não resolvida, que vira ódio, é uma ferida aberta e inflamada que pode nos levar a uma depressão. Temos que ter muita atenção com isso. A ira humana, tranquilo, pode acontecer. A gente precisa se esforçar para que não aconteça. Pode acontecer, isso não é um grande problema. Agora, deixar essa ira crescer, virar um monstro, né? E transformar-se em ódio é prejudicial para as nossas vidas, é prejudicial para a nossa saúde, é pecado e é agir sem amor. Que Deus nos ajude a identificar as coisas que nos irritam, as coisas que nos iram e que a gente consiga cuidar, tratar dessas feridas, perdoando as pessoas que nos ofenderam ou aceitando a vontade de Deus e as coisas como elas são. Deus nos abençoe e nos faça entender isso. Nada terei, eu sei que não